Toriano Cast, nosso quarto episódio, e hoje nós vamos falar de um super alimento que é a maca. E o convidado de hoje, Gustavo da Coloandina. Gustavo, Tudo bem? obrigado aí pela participação, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. E vamos falar desse super alimento, quero que você conte a sua história primeiramente com a maca, por favor. Perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma honra minha poder estar nesse podcast hoje. Então, a nossa história é uma história muito simples, na verdade. A gente tinha alguns empregos, eu e minha esposa, e a gente, por conta disso, teve que morar na Bolívia, que é um país bastante conhecido aqui na América do Sul, mas não faz parte muito das agendas das pessoas de viagem. Você nunca tinha imaginado que você ia morar lá? Jamais. Eu morei na Colômbia, no Peru, no Chile, mas na Bolívia definitivamente não passou pela minha cabeça morar. E a gente tinha emprego, a gente trabalhava e vivia nosso dia a dia, só que a minha esposa, antes da Bolívia, tinha, na experiência do Chile, entrado no processo da menopausa. Certo. E ela foi justamente a uma nutricionista. Ela teve muitos sintomas? Muito. Dormia mal, tinha aquelas sensações de calor, tinha um mau humor também terrível, porque sofria, né? Ela estava, na verdade, sofrendo muito. Uhum. E uma das coisas que foi sugerida a ela era consumir a maca. E ela começou a consumir a maca. Só que a maca não deu resultado nenhum. Até que ela decidiu migrar para um medicamento mesmo, fazer reposição hormonal, e aí ela conseguiu administrar a sensação ruim da menopausa. Certo. E no caso da Bolívia, isso foi 1 ano e meio depois, talvez. Só que um dia nós estávamos em casa, chega a Anitta, que é uma senhora que trabalhava conosco lá, com um saco transparente assim de maca, e dá de presente para minha esposa. E minha esposa falou assim, puxa, Anitta, mas eu já consumi maca. Já teve a experiência, né? E essa experiência não foi boa. Entendi. Então, obrigado pelo presente, mas eu não vou consumir isso. Uhum. E a Anitta, de muita persuasão, porque na Bolívia, uma curiosidade interessante, a Bolívia é um país onde você deveria ter uma outra lei, não a lei Maria da Penha, mas a lei João da Penha, porque lá são os homens que apanham. Cara, Lá as mulheres batem nos homens assim com uma tranquilidade nossa. e uma naturalidade. É da cultura, é uma questão indígena, tem uma série de explicações antropológicas. Mas será que a maca influenciou para elas ficarem com os hormônios melhores? É possível. Agora que você falou, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Realmente você tem um ponto interessante, vamos pensar a respeito. Mas as mulheres batem realmente nos homens porque é uma questão de que a mulher manda, na verdade. Entendi. A mulher é a chefe da casa, só que ela às vezes expressa isso fisicamente. Eu não sabia. Digamos, muito, muito particular. Então, a gente estava já percebendo essas questões. Até minha esposa falou, poxa, acho que eu vou comer esse negócio aí, porque daqui a pouco eu vou apanhar. Né? E qual maca que era? A gente vai falar dos vários tipos, você já pode comentar qual que era que ela ganhou? Ela trouxe a amarela, que é essa aqui, desse boneco, que é a maca normal, a maca tradicional que a gente tradicional, fala, né? exatamente. Tá. E a minha esposa acabou aceitando, então, esse, digamos, desafio. Vou consumir maca. E começou a comer a maca. Ou seja, a maca, como vocês podem ver, é um alimento, é um tubérculo, como está aqui na minha mão, e não é nada medicamentoso, nem nada. E ela começou a comer, como qualquer alimento, e isso você faz de manhã, junto ao café da manhã. Certo. Depois de umas 2, 3 semanas, talvez um mês, eu não me lembro muito bem, Tá. ela realmente começou a sentir um nível de energia, de disposição muito elevado. Claro. Então talvez aquela maca que ela utilizou era uma qualidade inferior. Exato, na Da verdade... primeira vez, né? Exato, no Chile, que foi a que ela comprou no Chile. Entendi. Por quê? Porque, na verdade, não é que aquela maca é inferior, na verdade. Aquela maca ela já foi um pouco maltratada do ponto de vista da agricultura, ou seja, ela já teve um método de plantio acelerado, visando uma produção de larga escala, visando uma coisa comercial, e ela acaba sendo, na verdade, mais empobrecida, ou seja, ela acaba tendo menos capacidade de desenvolver a quantidade de nutrientes que estão aqui, fisicamente, aqui dentro. E aí, a minha esposa, nesse consumo, ela falou assim, puxa, mas eu comi maca lá e comi maca aqui. Eu comi arroz em São Paulo, arroz em Manaus. Entendi. Por que tem diferença? Arroz é arroz, maca é maca, batata é batata, e tomate é tomate. Não era, justamente por causa da sua observação. Da qualidade. Da qualidade. Entendi. E que é uma questão de agricultura, tá? Entendi. Não é uma questão de tecnologia, de máquinas, nem nada. Então, daí, a gente olhou e falou, puxa, mas aqui tem alguma coisa, uma mina de ouro, alguma coisa assim, realmente muito relevante para ajudar as pessoas. Que legal. Daí nasceu a nossa ideia Coloandina. Pô, e eu tenho uma dúvida, Gustavo, porque assim, todo mundo fala o nome maca peruana. E você acabou de contar uma história, falou do Chile e da Bolívia.
E como é que fica o país que a maca vem? Da onde que ela vem? Perfeito. A maca, na verdade, ela é andina. A gente sempre brinca assim, que maca peruana nem é correto falar, porque se você for, por exemplo, a Europa ou a Ásia, a maca é conhecida como maca root, ou seja, a raiz, o tubérculo, maca. Entendi. Não a origem dela. Ela vem da região dos Andes lá, Isso. da cadeia montanhosa, que é chamada de Andes, e ela vem de lá pegando todos os países. Perfeito. Todos os países onde você tem a Cordilheira dos Andes acima de 3.700, 4.000 metros, estão ali já naturalmente com a maca como parte do seu fruto natural. Entendi. Que cresce é como banana aqui no Brasil, é uma coisa extremamente comum. Não, eu fico imaginando, porque assim, essa altitude, um frio extremo, o solo talvez é mais ácido e nasce uma planta dessa. Ela sobrevive e se desenvolve. Exato. Ela é muito particular. O que você falou é perfeito. O frio é um componente importante. Outro componente importante é a amplitude térmica, porque em grande altitude você tem frio muito intenso à noite, Certo. menos 10, menos 15, e um calor que não é tão intenso durante o dia, mas que pode chegar a 12, 14 graus. Caramba. Então, às vezes, você tem uma amplitude de 20 a 30 graus dentro de um período de 24 horas. Isso, por exemplo, a gente sabe que é um fator chave para o desenvolvimento da maca da forma como ela deve ser. E quanto tempo para formar uma maca? Essa está desidratada, né? Mas quanto tempo para ela se desenvolver e tá perfeita assim para ela ser colhida? A maca tem um ciclo de 11 meses. Então, o que acontece? Esse tubérculo está embaixo da terra, né? E na hora que você vai plantar, você não pega a semente do fruto. Aqui dentro não tem a semente. Você vai pegar a semente de uma flor que germina lá pela 8ª, 9ª semana após o plantio. Certo. E o pólen dessa flor é a semente. Caramba. É muito especial. legal. É muito Entendi. especial. Então, esse pólen você vai guardar e aí lá para setembro, outubro desse mesmo ano, porque esse pólen aparece mais ou menos em janeiro, você vai plantar esse pólen. Quando você plantar esse pólen, começa o ciclo de 11 meses. Então, o que é o ciclo? Entendi. Plantou em setembro, outubro, mais ou menos, quando começa a época de chuvas. Que lá, apesar de estarmos no hemisfério sul e ser verão para a gente aqui, lá eles chamam de inverno, porque como é época de chuvas, Entendi. chuvas a 4.000 metros não são exatamente uma experiência olha que legal. muito quente. Né? Aham. Você tem aquele frio, aquela chuva muitas vezes se congela e vira gelo, porque é um ambiente extremamente frio. Entendi. Eles chamam de inverno. Então você planta nessa época porque você coloca a semente no solo e aquelas chuvas vão fertilizar o solo de maneira a desenvolver aquela semente. A Entendi. florzinha nasce em janeiro e depois você vai colher a maca mais ou menos entre maio e junho. E aí você põe 3 meses para secar a maca ali no chão mesmo onde você colheu, Caramba. para que ela fique, como você acabou de falar, desidratada. Ou seja, vocês que estão vendo talvez não consigam ver, mas ela é dura, tá vendo? Ela realmente parece uma pedra, porque ela é um fruto como uma beterraba, que tem Entendi. muita água quando você colhe. Quando você coloca 3 meses no chão, a 4.000 metros para secar, você falou, tá perfeito, ela desidrata, ela não seca. Então ela vai reduzindo até chegar nesse ponto aqui. Certo. E você aqui tem mais ou menos 2 a 3% só de água. Tá. E antes você tinha 70% de água. Entendi. E esse é um dos pontos fundamentais para que a maca siga o seu ciclo natural e consiga ter todos os nutrientes que ela pode ter. E é um detalhe muito bacana, porque na nutrição a gente fala isso. Se é um alimento que ele resiste muito e que existe a muita temperatura, muitas coisas bruscas da natureza, ele acaba desenvolvendo mais nutriente porque ele precisa se proteger desses ataques, sejam térmicos ou sejam de bichos, de fungos. Então ele cria mais nutriente quando a gente vai consumir, isso beneficia a gente. Né? Perfeito, perfeitíssimo. E mais um detalhe que eu queria saber é uma curiosidade minha. Eles chegam a consumir ela in natura ou somente em pó? Perfeito, isso é muito interessante. A maca, as pessoas têm ainda algum desconhecimento de um nível muito alto, na minha opinião. Porque fala-se maca, extrato de maca, pó de maca, raiz de maca. Maca é isso aqui. Certo. Ou seja, a maca é o tubérculo. Imagina que você tem na sua mão uma cenoura. Aí fica bem fácil. Se você tem uma cenoura nas suas mãos, o que você vai fazer com aquela cenoura? Você pode literalmente morder, ou você pode cortar e cozinhar, ou fazer alguma coisa com arroz. A maca é exatamente a mesma coisa. A única restrição que a maca tem é isso que a gente já comentou. Como ela é muito dura, você não consegue morder. Se eu morder aqui, eu vou quebrar meu dente. Então, o que os indígenas fazem? Eles colocam no chão, preferencialmente sobre uma pedra, pegam outra pedra
e batem até que ela vá se rompendo Caramba. e ficando um pó, ou seja, ela se pulverize. E esse pó, eles simplesmente pegam assim e comem. E esse é o processo de consumo da maca, ou seja, isso aqui feito em pó só porque é duro, porque se fosse molinho você poderia morder diretamente, Aham. com uma cenoura, você pode, né? E acabou. Maca não é nada mais do que isso, é extremamente simples. E lá eles utilizam mais no café da manhã, que você falou que é para já dar essa energia, essa vitalidade durante o dia. Exato. Na cultura indígena, eles têm o hábito de consumir a maca exclusivamente no café da manhã. Nós convivendo com eles, foi uma convivência de muitos anos, nunca vimos um indígena, uma pessoa típica daquela região, consumindo maca no almoço ou na noite. Entendi. É sempre café da manhã. Só que o café da manhã deles é às 4h30. É um café da manhã bem adiantado, mas é coisa de agricultor, né, original, agricultor nativo mesmo, é bem diferente. Que seria o ideal também para todo mundo, né? Mas hoje com a bagunça da rotina, a gente acaba acordando mais tarde, indo dormir mais tarde, né? Esse seria o natural, que é de acordo com o sol, né? Isso, perfeito, é isso mesmo. A gente fala assim que o natural é assim, o sol tá nascendo, você já tem que estar suado fazendo o exercício. Mas não é todo mundo que consegue, né? Com certeza. E agora, eu tô consumindo, a gente vai falar dos tipos de maca hoje aqui também. Eu já consumo a maca preta, a black, né? E eu uso ela no café da manhã, no meu Bulletproof Coffee. Então, o que eu faço? Aí você me corrige se eu estiver errado, hein, Gustavo? Eu faço meu café, aí não pode ser com óleo de coco, com azeite, manteiga, e eu já coloco a maca junto, misturo e vou tomando isso, porque eu gosto de ficar em jejum de manhã, eu faço meu jejum intermitente, e eu fico só com isso, com o meu cafezinho e com a maca. Tá certo, tá errado? Olha, tá perfeito do ponto de vista dos indígenas. Eu prefiro Certo. sempre dizer o seguinte: nós estamos estudando maca há mais de uma década, convivendo com a maca, trabalhando com a maca, então a gente já aprendeu muita coisa, mas não existe um professor melhor do que um descendente de um grupo geracional Com que está certeza. ali há 500, 1000 anos trabalhando com aquilo. Então, o que eles fazem? Eles misturam, não é exatamente só mistura porque eles não têm um bullet coffee nem nada desse tipo, porque nas comunidades acima de 4.000 metros a sua restrição alimentar é muito grande. Você imagina que um ambiente tão hostil como você bem falou, ele não permite a você desenvolver muitas coisas. Você não consegue plantar tomate lá. Verdade. Não é assim. Então tem poucas opções. Mas o que eles fazem? Eles pegam essa maca, eles colocam num copinho com água, diluem assim, não diluem muito bem, mas tomam. É isso que eles tomam no café da manhã. Entendi. Só que eles fazem uma sopa de quinoa com 3 tipos de batata muito específicas, que são específicas para o café da manhã, Que legal. que é o bullet coffee deles. Entendi. Para eles funciona desse jeito. Então acho que para você a sua solução tá boa. E tem Legal. uma quantidade certa? A gente já pode falar das quantidades? Claro. O que eles consomem? De novo, sempre referência deles, que eu acho que é a mais Certo. crível, né? Eles consomem o que é o equivalente à nossa colher de café. Tá. Eles têm uma colher que eles fazem com madeira, que é feita à mão, com pedras, e o tamanho do buraquinho dela, da cuba dela, Certo. é mais ou menos o tamanho da nossa colher de café. Entendi. Então, eles pegam isso aqui, trituram ali, aí pega aquela colher, põe na água e toma. Entendi. Se você fizer a medição dessa quantidade, dá mais ou menos 1 grama. Um Perfeito. pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Mas a maca, né? Ou seja, a maca original, nativa, pura, né? Não outras coisas que eventualmente possam Entendi. estar por aí. Um produto misturado e tudo mais. Entendi. Essas coisas, E queria falar já da diferença entre a maca amarela, a preta e a vermelha. Perfeito. Vamos lá, que aí é com você, que é muito específico, que eu sei. E quer começar por qual, Gustavo? Vamos lá. Mas, olha, quando nós voltamos para o Brasil, em 2017, nós trouxemos as 3 marcas e a gente conversava com as pessoas e falava assim, marca, que legal. As pessoas falavam, puxa, mas existem 3 marcas porque eu só conheço uma. E a gente fala, não, existem 3, aqui estão fisicamente representadas para que não haja dúvida. Certo. Mas no Brasil até então não existia o conhecimento da existência de 3 marcas. Acreditava-se que marca era uma coisa só, que no caso seria essa aqui, a versão amarela. Aí nós começamos a explicar justamente que existem 3, não apenas por demonstração, mas de novo pela experiência com os indígenas. Né? Entendi. Então, como é que a gente sempre deixa isso de uma maneira muito clara? Quando você chega na casa de um indígena, você sempre vai ter as 3. E você fala, puxa, o Juan, por exemplo, que é o nosso principal líder comunitário lá em Itaiapampa, que é a região de Cochabamba, na Bolívia, onde a gente morou. Juan, qual maca você vai comer agora às 4h30 da manhã, ainda que você esteja lá assim um pouco doido? Ele já tá ligadão, né? Você tá...
E você está assim, na verdade, por uma curiosidade, né? Porque você está dormindo num ambiente onde o nível de oxigenação é muito mais baixo. Verdade. Então, a sua disposição física não é exatamente a de uma pessoa como do grupo deles, né? Entendi. Até uma vez foi interessante, eu fiz um conteúdo bem legal, eu levei um oxímetro. Foi na época da pandemia que o oxímetro estava na moda. Nossa, boa ideia, entendi. E eu medi a oxigenação. E assim, acho que era meio-dia, talvez, um horário relativamente agitado, digamos, não era nem o momento que eu acordei, nem o momento que eu estava dormindo. A minha oxigenação máxima que eu consegui fotografar foi 80. SPO2, né? Você que é um profissional. SPO2. Que tá baixa, né? Que é muito baixa, mas é o que o meu corpo conseguia. Por quê? Entendi. 4h30, de novo, voltando ao seu ponto. 4h30 da manhã. Ali devia estar, normalmente, 4h30 da manhã, você vai ter uns 0 graus ou menos 5. Entendi. E você acabando de acordar, a oxigenação baixa por causa da falta de oxigênio, você está, assim, digamos, né, bastante Você lento. mediu a dele? Não, a deles é 89, 90. Ou seja, não é o ideal, né? Sim. Mas já é para a muito região, assim. né? Exato. Tanto que eles correm até, mas eles têm um hábito médio de vida mais lento do que o nosso. Mas eu vou responder para você. Tá bom, vamos lá. Juan, o que você vai consumir? Ele vai pegar a preta, ele vai mostrar para você essa aqui. Por quê? Na cultura deles, eles experimentam isso há centenas de anos, talvez milhares até de anos, e eles sabem que cada uma dessas cores tem uma diferença de resultado sobre homem ou sobre mulher. Certo. E ele mostra a preta por quê? Porque a preta, na verdade, a gente sabe que é por um conjunto de aminoácidos e proteínas muito específico que faz um efeito expressamente focado na testosterona. Certo. Eles só sabem que é a preta. Entendi. Então, ele consome a preta. A esposa dele vai consumir o quê? Ou a amarela ou a vermelha. E é em que momento que ela troca de uma para outra? A amarela é no dia a dia, ou seja, 90% dos dias dela, não, talvez 80% para ser mais preciso, ela consumirá a amarela. E a gente sabe porque ela estimula mais a progesterona. Entendi. Então, essa é a diferença básica. Só que onde entra a vermelha? É muito interessante. Os homens nunca consomem a vermelha. Eu já consumi várias vezes, me fez muito bem, mas os homens lá, indígenas, nunca consomem. A mulher vai trocar a amarela pela vermelha na época de plantio e de colheita. Por quê? Elas sabem intuitivamente que essa tem o mesmo efeito sobre o corpo delas que essa, só que essa aqui tem mais proteínas, muito mais, 33% a mais de proteínas do que essa. Olha só. Então, na época de plantio e colheita, que lá é tudo aqui no bíceps, né? Não existe trator, não tem colheitadeira, não tem, por exemplo, uma forma rústica, boi para puxar um arado, não tem isso. Entendi. Boi não sobrevive a 4.000 metros. Sobrevive, mas sobrevive muito pouco. Então, eles não têm boi. Né? Entendi. E as lhamas não puxam arado. As bichinhas, elas sabem cuspir bem, fornecer a lã e é isso. Elas não são do arado. Entendi. Né? Então, vai todo mundo para o campo. Ou seja, homem, mulher, criança, idoso. É natural deles, não é nada de errado. E elas sentem que para fazer essa força, essa atividade física extra, a vermelha para elas essa época é melhor. Só que não a preta, olha que interessante. Né? E você, como um profissional, vai explicar isso muito melhor, mas teoricamente, a preta, ela aumenta a testosterona mais do que a vermelha. Só que elas escolhem a vermelha, né? Muito interessante isso. Então, existe uma sabedoria aí que sabe fazer esse filtro. Não, eu fico imaginando, se os homens lá já tomam uns tapas, elas tomando a vermelha, se elas tomassem a preta, coitado dos caras lá. Não sobraria um. Não sobraria ninguém lá. E eu poderia, por exemplo, consumir um pouco de cada uma, as três. Essa é a minha dúvida. E você até tem um produto que tem as três juntas, não tem? Perfeito. Na verdade, qual que é a ideia? As três, elas têm papéis complementares. Então, certo. Por exemplo, eu, homem, se eu quiser aumentar a minha testosterona, eu vou consumir a preta. Perfeito. Porque o maior resultado está aqui, está claro, assunto encerrado. Mas uma mulher, ela pode ter duas necessidades. Ela pode ter necessidade da testosterona, eventualmente porque ela está fazendo academia, ou ela está fazendo algum tipo de atividade física de ganho de massa. E aí, realmente, a testosterona ela tem um papel que ajuda muito nisso, mas ela pode ter uma situação de TPM, menopausa, ou algum aspecto onde a progesterona é importante. Certo. Então, ao invés dela comprar, por exemplo, a preta e a vermelha, ou a preta e a amarela, ela pode comprar a trio justamente para que ela possa, dessa maneira, ter os dois lados, os dois benefícios num produto só. Você está com o produto aí, Gustavo, para a gente mostrar para o pessoal?
É muito interessante porque essa é uma apresentação da marca Trio. Na verdade, Trio, né? Tem as 3 cores aqui, como vocês podem ver. O que é importante? É sempre lembrar, esse pó é isso aqui triturado. Ou seja, Perfeito. não tem nada mais. Você pega isso aqui, imagina que você pegou ela cenoura pura aí dentro. triturou e pôs aqui dentro. É a mesma Perfeito. coisa. Então, essa coisa de variações dos nomes ou das classificações de marca, por favor, ignore. Então, assim, é marca? É marca. Pronto, acabou. É isso aqui. E sem conservante, sem nada, é ela pura. Isso que é interessante, porque quando você deixa por 3 meses desidratando, que nós comentamos no começo, no final são 2, 3% só de água, de umidade que chama, né? Tá. Dentro do tubérculo. Então, esses 2, 3%, eles não têm a capacidade de desenvolver nenhum tipo de bicho, ou seja, ela mesmo em pó, que é isso aqui triturado, mas já está mais suscetível, é como se ela tivesse selada, é como se ela tivesse lacrada de uma maneira que nada consegue invadi-la. Muito bom. Então, a gente coloca até como prazo de validade, por uma questão de regulação de Anvisa, tudo que é correto, 2 anos. Certo. Mas a gente já fez teste de laboratório, duraria 4. Nossa, mas 2 já é muita coisa. Já é também, muita né? coisa, já é muita coisa, exatamente. Você falou uma coisa interessante que eu não sabia, que essa amarela, então, ela é focada no estímulo da progesterona. Porque você já viu o problema que nós temos hoje em dia? Tudo se une estradiol, que é o hormônio feminino, né? Então você tem aquele bisfenol A, a gente chama de xenoestrógenos, né? Então tudo está estimulando o estradiol no corpo. E com isso você tem uma supressão da progesterona. Então hoje em dia praticamente todo mundo que você vai pegar tem a progesterona um pouquinho mais baixa por causa desse mundo que a gente vive. Então assim, é muito bacana o consumo dela que a gente poderia focar nisso também. Se você pegar uma mulher indígena típica, essa mulher não tem nenhum problema na questão da relação com o marido, na questão da capacidade imensa de produção de filhos. Eles realmente fazem filho como coelho. É um negócio assim. O segredo é a maca. Eu imagino que seja, mas é uma animação. A animação não falta, realmente. É mais um detalhe, não sei se você percebeu lá, a progesterona ajuda muito no sono. Então, às vezes, a pessoa está com dificuldade de dormir porque a progesterona está desregulada. Não sei se eles utilizam com o intuito de melhorar o sono. Não sei se tem essa... Eles não sabem o que é ter problema durante o sono. Entendi. Eles não conhecem isso. Isso é uma coisa que nós conhecemos, né? Eles basicamente dormem que nem criança. Caramba. Imagino que essa seja uma explicação científica, mas que para eles é um presente, porque simplesmente eles são assim. Entendi. O que mais você tem para contar da utilização da maca? Porque assim, tem vários artigos científicos por trás hoje em dia que ela é muito estudada, né? E acho que a busca maior dela seria assim para a parte sexual, digamos assim, que o pessoal busca, né? Eu tô com a libido baixa, tudo mais, ou quero um desempenho melhor, eles vão para a maca. Como é que funciona essa relação maca e sexualidade, digamos assim, né? A libido da pessoa. Perfeito. Olha, lá, usando o mesmo exemplo que eu acabei de dar, não existe problema para ter filho, né? Então, evidentemente, a atividade sexual deles é contínua. E o detalhe, entra a fertilidade junto nessa parte, né? Totalmente. Existem estudos que mostram que a maca preta, em especial, ela é um grande potencializador da espermatogênese. Olha que bacana. Isso tem estudo já feito na Alemanha, uma coisa comprovada, mas vamos voltar para eles. Tá bom. Lá ninguém não consegue engravidar, não existe isso. Entendi. Não existe. E a frequência sexual deles, eles não falam com a gente, eles são muito reservados. Eles também não perguntam, por favor, quantas vezes você... sai daqui, né? Tá invadindo a privacidade. Por favor, mas a gente sabe que eles têm uma frequência sexual muito grande. Entendi. Porque quando a gente dorme com eles, como é que funciona? Você dorme em casas que são feitas de blocos de barro. Né? Não existe tijolo, não existe concreto. Eles constroem casa nativa mesmo. E coberta com uma palha que está no chão, que chama parra brava, que é uma palha que eles usam para cobrir como um telhado. Entendi. Então a gente dorme no canto da casa e eles dormem no outro. E você dorme sobre tecidos que são feitos com a lã das lhamas ou das alpacas. Entendi. Os guanacos são camélidos que estão mais ao sul, mais na Patagônia, mas nessa região é mais as lhamas e as alpacas. Entendi. E são tecidos assim bem grossos que você põe um sobre o outro e vira um colchão. Caramba. E aí você precisa de mais 2 para se cobrir, porque o frio Eu particularmente tenho o saco de dormir, que é mais confortável e mais cheiroso. A lã da lhama não é tratada após cheio de lhama, né? Enfim. Mas eles estão ali ao lado.
Então, às vezes, você está lá, você ouve. Tremeu, o barro tá O tremendo, né? pessoal está feliz. Então, eu afirmo para você que eles não têm problema com a vida sexual. Entendi. Não só pelos filhos, mas por essa evidência do nosso convívio. Mas a gente sabe que a maca é, sem dúvida, a grande responsável por isso. Porque imagina o seguinte, não é só a capacidade que ela tem, por exemplo, do aumento da testosterona, no meu caso, no masculino. É também a qualidade de vida. Né? Perfeito. Eles vivem com uma qualidade de vida que é um sonho, só que a gente teria que ressignificar todo o nosso pensamento Entendi. para a gente viver com mesmo. Lá não tem celular. Nossa, que benção. Seria uma benção. Né? Seria não ter que olhar o WhatsApp aqui há 2 minutos, porque você tem 14 mil mensagens que você não leu. Exatamente. É isso, sem dúvida. Mas você acorda na hora certa, você já falou o porquê antes. Você dorme na hora certa. Você come a quantidade de refeições corretas do dia. Enfim, todo o conjunto de vida. Natural, natural, né? Natural. Então, a questão sexual para eles é uma coisa natural. Ou seja, Entendi. não existe uma falha. É claro que, com certeza, há casos de gente que tem algum problema físico, biológico, específico, né? Que precisa de um hospital, de uma cirurgia. Obviamente, eles também não têm isso, então a pessoa não... Mas sei lá, 2 em 100 mil. Entendi. É muito pouco. Então, o que a gente sabe, assim, a maca é também a grande responsável por isso. Na nossa realidade, uma sociedade urbana ou de uma sociedade, chamamos de capitalista, ou seja, a gente tem carro, a gente tem celular, né? A gente trabalha, estuda, fica 15, 16 horas por dia produzindo alguma coisa. Então, nessa realidade, o que acontece é que a maca, sem dúvida, é um grande ajudador. Porque você perguntou quais são as alternativas que as pessoas têm para poder trabalhar essa questão. Então, assim, se você não quiser cair para um remédio, ou seja, para algo fármaco, né? Sim. Você, do ponto de vista natural, o que você tem? Então, a maca, sem dúvida, e que eu conheça por experiência nesses mais de 10 anos que a gente está trabalhando com isso, tinha atríbulos terrestres, mas tinha porque, na verdade, houve uma proibição, uma série de restrições no Brasil, por conta da qualidade de atríbulos que chegava aqui. Então, aí foi restringido. Mas se você for, por exemplo, ao Líbano, e quem estiver assistindo a gente, que tiver parentes naquela região do mundo, pode perguntar para alguém de lá o que é tríbulos, e ele vai te dizer. Eu tenho um amigo que o avô dele tem criação de cabra. E aí o que acontece? Na época do cio, das cabritinhas, os bodes, eles colocam tríbulos. A tríbulos é uma plantinha, uma erva daninha, né? É uma rabanetezinha. Sim. Na ração... E os bodezinhos ficam numa animação. Olha só. Não falha um. Caramba. Não falha um. É incrível como a Tribulus funciona. Mas ali eles estão comendo a Tribulus que ele literalmente tirou do chão. Exatamente. Como isso aqui, né? Tirou do chão. Entendi. E tá comendo. Então, aí você tem uma garantia. Pura, sem contaminante, sem nada. Sem mistura, sem nada. Eu vejo a maca como uma planta adaptógena, que a gente fala, porque ela tem vários benefícios no corpo, então ela vai te dar, assim, mais fertilidade, mais saúde, mais energia, disposição. Posso falar que ela é uma planta adaptógena? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que trabalha numa grande empresa e trabalha na parte de rua, de campo, todo dia, o dia inteiro, de segunda a sábado. E tem uma equipe para cuidar. Então, essa pessoa, ela está na faixa dos 35 anos, mais ou menos. E quando conheceu a nossa maca, e eu dei de presente uma maca preta, ele começou a consumir no café da manhã. E aí passaram-se, não sei, 3, 4 meses, eu não me lembro muito bem. Eu voltei a encontrá-lo. Oi, e aí, tudo bem e tal? Não me conte os detalhes. Os detalhes eu não preciso saber, mas você tá feliz. Você gostou? Foi bom para você? Gustavo, maravilhoso, não sei o quê. Mudou minha vida. Aí eu falei, tá, me conta só um detalhe. Mas se for uma coisa que não pode, não conta. Mas ele falou, não, eu posso falar. Eu falei, então conta. Ele falou, olha, eu tenho 3 filhos. Eu trabalho das 7 da manhã às 9 da noite. Quando eu chegava em casa, antes de conhecer a maca preta, eu chegava em casa absolutamente cansado, arrebentado, não conseguia nem brincar com os meus filhos direito, eu tinha energia. Porque você chega, os filhos estão prontos para dormir, mas quer, papai, você chegou, não sei o que. Né? Agora, eu chego assim, não como novo, mas chego com capacidade de brincar com eles, que legal, de fazer mais alguma coisa. Aí a gente tinha uma certa intimidade, eu brinquei com ele, falei, tá, e a outra parte, né? E aquela parte? Ele falou, Gustavo, você não é muito sincero, naquela parte não mudou, mas por quê? Porque faz sentido, né? Você pensa assim, uma pessoa que trabalha 15, 16 horas por dia... O estresse é muito grande. O estresse é muito grande. Então, o padrão sexual que ele tinha, ele manteve.
Entendi. né? Mas a marca, ela atuou de outra maneira nele. Ela atuou no campo energético, Entendi. na disposição, que na verdade, assim, apesar de ter muito esse clamor da marca pela questão sexual, e quem estiver buscando isso, com certeza terá esse resultado, porque a gente tem testemunho de centenas de pessoas que mudaram a vida sexual por causa do consumo da marca de qualidade, né? Não de qualquer coisa. Então, a gente sabe que a marca efetivamente trará esse benefício, assim, é líquido e certo. Se você está com esse alvo, vai na marca que resolve. Entendi. Mas ele não estava com esse alvo. Isso é muito interessante. Por isso que eu respondi sua pergunta fazendo, na verdade, 2 respostas. Ele não estava com esse alvo. Ele estava dizendo, eu quero mais sexo na minha vida. Entendi. Não, ele estava, assim... Qualidade de vida, né? Vamos lá. Qualidade de vida, o que eu consigo Vou com isso aqui? experimentar. Isso aqui e outras coisas, né? Nesse caso, o que trouxe? Energia e disposição. E de alguma forma, porque assim, esse estresse vai aumentar o cortisol dele. Então, de alguma forma, ela modulou, ajudou a modular o cortisol e ele, né, respondeu melhor, tendo essa maior disposição, chegando melhor em casa, né? Perfeito. Putz, muito legal. E se a gente for comparar a maca em pó com ela, tem cápsula também, né? Tem diferença tomar em pó, em cápsula? Como é que funciona? Perfeito. Isso é muito interessante. Se você olhar a maca em cápsula, aqui, por exemplo, eu peguei a maca preta. A gente chama de black, né? Maca preta. Que é essa daqui. Certo. O que acontece aqui? Você coloca dentro da cápsula esse mesmo pó desse mesmo fruto triturado. Tá. É a mesma coisa. É o mesmo produto. Mesma coisa. Só que na questão de absorção, tem diferença? Isso é interessante. Essa cápsula, em particular, ela vai ser absorvida no intestino. Certo. No estômago. Então, ela consegue deixar o produto todo biodisponível para ser absorvido pelo trato intestinal. Perfeito. E isso ajuda muito. Agora, a questão da maca em pó é muito interessante, porque, por acaso aqui, uma black é a mesma, por coincidência. Se você consumir essa, ela não tem a cápsula para proteger até o intestino. Certo. Mas, como eu falei no outro tema, ela é muito dura, ela é muito encapsulada nela mesma. Então, ela também não consegue ser processada no estômago. Ela vai para o intestino do mesmo jeito. Então, a maca é um produto muito interessante. Ela não tem diferença em termos de absorção, seja na cápsula, seja no pó fora da cápsula. Porque ela é muito estável, né? Ela vai passar direto. É pura questão de praticidade. Tem gente que não gosta do pó porque não tem onde colocar, joga a cápsula. Exato. Agora aí tem que ver a saúde intestinal. Né? Certo. Aí isso é uma outra conversa. Com certeza que vai atrapalhar na absorção. Entendi. E a gente tem então separado 3 produtos. Então a gente tem a maca black, que seria focada para homens. A gente tem a maca vermelha, que é focado para mulheres. Para mulheres. Né? E a maca amarela, que seria um geralzão, digamos assim. Isso. Tanto homem quanto mulheres, mas lá na região mais mulheres. As mulheres, falou, exatamente. Né? O que a gente sabe para o homem... Eu vou dar um exemplo meu que acho mais fácil. A gente já fez esse teste que eu vou citar no meu caso com outras pessoas, com 40 e poucas, não me lembro bem agora, com os exames, com tudo, mas eu vou falar do meu. Perfeito, mais vamos lá. Então, se eu ficar 1 ano sem consumir maca, a minha testosterona normal, que eu consigo produzir com a minha capacidade natural, gira em torno de 300, a total. Certo. Que não é, para a minha idade de 48 anos, um número muito Sim. bom. Né? Seria um pouco mais o ideal. Né? Então, o que eu faço? Eu pego ou a vermelha ou a amarela, tanto faz, eu já fiz esse ciclo algumas vezes, e consumo por 3 meses. Perfeito. Então, nós estamos falando da marca que a esposa do Juan consome. Certo. Não da marca que o Juan consome. Tá bom. Né? E aí, depois de 3 meses, eu meço a testosterona de novo. Tá. O que acontece? Ela bate em 500 e alguma coisa. Ou seja, você já tem um aumento significativo. Com a mais fraca, digamos Exato, assim, que seria mais a feminina, né? As femininas. Então, ou seja, eu já tenho benefício, não é que assim não acontece nada. Acontece. Entendi. Agora, aí eu faço o que eu chamo do ciclo, né? O ciclo com a preta. Mas são mais 3 meses consumindo a preta. Certo. Que essa efetivamente é a indicada para testosterona para o homem. Ela nunca bateu menos de 810. Caramba. Nunca. Assim, nunca. Eu já fiz isso 4 vezes, esse ciclo. Entendi. Então, o que acontece? Quando você consome o que eu chamo da marca errada, entre aspas, porque não é errada, né? É só a marca mais adequada para a mulher, Perfeito. você já tem um ganho. Só que quando você consome a marca correta para o seu sexo, homem ou mulher, você tem um ganho ainda maior. Entendi. Essa é a questão. E você sente isso em disposição, em libido, em tudo, né? Vou voltar ao exemplo da minha esposa, que foi onde tudo isso nasceu. Certo. Né? Vamos Imagina lá. o seguinte, você acabou de... Pensa que você... A gente estava em Santiago, no Chile, mas não é muito diferente de São Paulo. São 700 metros a nível do mar, tem as 4 estações mais ou menos bem marcadas, ou seja, uma vida urbana, então
não tem muita diferença. Então você está naquela vida. Então a gente está aqui em São Paulo, né? Por exemplo, nós estamos gravando aqui em São Paulo, está aqui em São Paulo. E aí você vai para Cochabamba, na Bolívia. Então, é uma mudança, fora do aspecto cultural, uma mudança do ponto de vista do meio ambiente muito grande, porque lá são 2.800 metros sobre o nível do mar, não é tão alto, tem as plantações que estão a 4.000, que é muito mais complicado, mas 2.800 já é alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo simples. Você chega a Cochabamba, aí chega lá o caminhão com a sua mudança. Aí você vai ajudar a descarregar as caras. Na segunda casa já está... Vocês seguem aí, eu vou sentar aqui um pouquinho, porque eu não... Ou seja, tem uma oxigenação menor, e essa oxigenação menor, o seu corpo não está acostumado. Então você sofre com isso, você sente muita dor aqui na nuca, a dor depois a cabeça começa a ficar explodindo. Então tem essa mudança. Então o que aconteceu? A gente olhou e falou assim, puxa, estamos mais cansados, estamos com menos disposição porque estamos aqui. Legal, é natural isso. Só que quando eu contei a história que a Anitta chega com a maca para minha esposa, isso já tinha se passado 6 meses que a gente estava lá. 6 meses, o corpo já adaptou. A sua quantidade de glóbulos vermelhos, ela explode. O seu corpo joga ali para uma quantidade de sobrevivência, né? O corpo se adapta de maneira incrível, né? E a gente consegue absorver aquele oxigênio que é mais reduzido. Então, você já está mais ou menos igual ao que você estava antes. Então, você fala, bom, beleza, já estou num padrão ok. Quando entrou a maca, primeiro foi minha esposa, depois eu comecei a comer também, mas ela no começo. Ela teve um salto de disposição, um salto energético muito grande. E assim, puxa, mas de onde vem esse salto? Só podia ser da maca, porque a nossa alimentação era a mesma, basicamente, todos os dias. Então, realmente tem esse resultado que você consegue perceber, ou seja, ela te dá esse efeito de uma maneira que você pode falar assim, mas será que agora eu comecei a comer um chocolate com café? Será que foi isso? Você não vai sentir o mesmo resultado que a maca te dá. Por quê? Vamos lá, eu gosto muito de café, né? Amo café. Quem quiser um dia mandar um cafezinho, convidar para o cafezinho, eu sou o primeiro da fila. Adoro café. Aí você toma um expresso duplo, dos mais concentrados, ou um cubano, vai pro... Aquele café que o seu esôfago já fala, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Eu amo. Legal. Você terá a sua adrenalina estimulada, ou seja, você vai ter aquele efeito. Só que tão rápido quanto ele sobe, ele desce. É isso mesmo, é o efeito da cafeína. Perfeito. Assim como muitos outros alimentos, né? A maca é incrível, porque se você tiver um consumo regular, que não precisa ser com medicamento, esqueci hoje e agora não é antibiótico. É regular, pode ter algumas quebras, mas tem que ser parte da sua dieta. Ou seja, não pode ser alguma coisa que você consome uma vez por mês, porque realmente não funciona. Ela vai estimulando aos poucos. Ela vai estimulando aos poucos. Então, se você tiver esse consumo regular, ela vai levar você nesse nível de disposição que a gente está comentando aqui, de maneira constante. Isso que é muito legal. Entendi. Isso foi o que a minha esposa sentiu. Ela falou assim, puxa, mas eu já estou adaptada aos 2.800 metros. Por que agora eu dei esse salto? Porque você poderia achar que, de repente, a adaptação foi o salto, né? Mas não, foi a maca. Isso demorou muitos meses para perceber, tá? Que a gente não conectou Lé com Credo. A gente não estava ligado nisso. Então a maca ela te permite isso, ela permite essa energia constante, ou seja, você consegue ter uma disposição, um nível de atividade muito maior do que você tinha antes. Tanto que as pessoas relatam assim, minha vida sexual melhorou muito, isso aqui. Mas muitas pessoas relatam assim, a maca realmente me deixa num estado de ânimo, numa coisa muito melhor do que antes. E assim, aí você fala, puxa, o que a maca tem, né? Que é essa coisa... O que a gente sabe que a maca faz é aumento da produção dos hormônios sexuais, porque isso é comprovado por todas as pessoas que nós testamos com um exame de sangue de laboratório, não com teoria vento norte-sul, exame de sangue você não vai questionar, né? Você pode achar que mas com o exame você tem a certeza. Então a gente sabe disso, a gente sabe pelos nativos bolivianos que são de etnia quechua, por tudo que a gente já comentou aqui, mas você sente no seu corpo, é uma coisa que você testemunha, isso que é muito legal. Inclusive, isso é um parâmetro bacana, porque às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, eu comprei uma maca numa loja em Amsterdã, na minha viagem, paguei caríssimo em euro, não sei o quê, e não está dando resultado. Então, você precisa comprar outra, porque essa maca que você compra numa loja em Amsterdã e pagou em euro caríssimo, não é exatamente uma maca muito... pura, digamos. E essa que vocês tiveram contato, que é essa aqui, você falou, demora 11 meses, né, para a maturação dela.
enquanto outras que é produção, é só para fazer rápido, é o quê? 7 meses? Isso é uma curiosidade. O mundo hoje consome muita maca. Na sua pergunta anterior, você disse, puxa, mas que alimentos existem que podem trabalhar a questão sexual, a disposição e tudo? Eu falei da maca e falei da tribos, não falei de mais nada. Justamente porque existem só esses 2 alimentos que são conhecidos como efetivamente capazes de fazer você ter um nível de disposição e a questão da libido muito estimulada, muito elevada. Não conheço em lugar nenhum do mundo, pode existir alguma coisa numa tribo, no Congo, ou lá no interior da Índia, em algum lugar, sempre existe, mas ninguém conhece. Claro, se for no Amazonas, tem as garrafadas, né, que eles fazem em Belém, em Manaus, você consegue comprar uma garrafada, quem o Visa jamais permitiria aquilo, com razão, tá? Com razão, porque aquilo lá é produzido das maneiras mais rústicas possíveis, então, mas dá resultado. Entendi. Mas são coisas pontuais, ou seja, estou falando assim, quando você pensa mundo, população, o que tem? Tem maca e tem tribos. Certo. Só que aí o que acontece? Quando você trabalha com alimentos tão limitados, você acaba tendo muita gente buscando, porque são poucas opções, e você tem, consequentemente, um interesse comercial, mercadológico, ou seja, poxa, eu estou vendo muita gente procurando maca, eu vou dar um jeito de vender maca porque eu vou ganhar muito dinheiro. Ok, até aí não tem nada de errado. Só que a cadeia, ela acaba se perdendo um pouco. Não é só a pessoa que está vendendo. É a pessoa que está vendendo, é quem vendeu para ela. É quem vendeu para quem vendeu, porque sempre tem 2, 3 níveis, né? No varejo, no comércio em geral. E aí quem produziu. E aí quem produziu é afetado em cadeia por esse ciclo. Por quê? Imagina assim, você é uma pessoa que junto com seus primos, seus tios, você planta a maca para subsistência e você vende um pouquinho que sobra lá para fazer algum dinheirinho e tá tudo bem. Aí chega um dia para você que fala assim, por que você não quintuplica a sua plantação e eu vou comprar tudo de você? Se você tiver uma visão comercial financeira, o indígena não tem, mas algumas pessoas têm. Assim, puxa, eu vou fazer isso. Legal. Aí você faz. Só que aí a pessoa vai falar, 5 vezes mais não é suficiente. Eu quero 20 vezes mais. Você fala, mas 20 vezes mais eu não consigo, eu vou ter que trazer gente, não tem gente para eu chamar para trabalhar. Aí você fala, como é que eu reduzo o ciclo? E é aí que, na verdade, acontece o grande problema, porque a natureza foi criada de uma maneira perfeita. Né? Tudo flui de uma maneira equilibrada, harmônica. Se você quebra etapas, você acaba maltratando aquele alimento de alguma maneira. E vai ficar com muito menos nutrientes, né? Exatamente. Então, o ciclo hoje que é praticado em muitos lugares do mundo, para a gente não nominar nada específico aqui, mas é de metade, ou seja, você tem ciclos de 4 a 5 meses, na verdade. Caramba, entendi. E é menos da metade. Então, o que você faz? Você acelera o processo e você vai fazendo com que, então, essa quantidade de nutrientes seja menor. E muitas vezes você tem uma maca que você envia para o laboratório e você tem um laudo depois, puxa, mas ela é pura, não tem mistura com nada. Não tem. Mas, apesar de ser pura, ela tem uma quantidade de nutrientes muito menor. Se você mandar fazer análise de nutrientes, aí você enxerga e fala, nossa, 10 vezes menos. Isso é importante. 20 vezes menos. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Existe a farmacopeia americana, que é sempre a Bíblia, né, para os nutracêuticos, para os alimentos naturais e etc. Então, a maca está listada na farmacopeia americana como um alimento conhecido. E o que se diz lá? Que existem 2 elementos que são exclusivos que só a maca tem, que são chamados de marcadores. Certo. Então, é o macaênio, o outro é o macamídeo. Isso é uma questão química da maca, né? E existem quantidades dentro de certos intervalos, são conhecidas pela farmacopeia americana como as que indicam que aquilo é maca. Ou seja, se você tiver um pozinho e mandar para um laboratório e falar o seguinte, eu quero saber se isso é maca. O que o laboratório vai fazer? Ele vai pegar, analisar esses 2 marcadores. Perfeito. E se tiver dentro do intervalo X a Y e Z a M, ele vai falar, não, está dentro, é maca. Ok. Agora, o que se supõe já aí? O intervalo ele tem o mínimo e o máximo. O mínimo já é mais empobrecido. O máximo já seria o de melhor qualidade, vamos dizer assim. Ok, isso também está fácil de entender. Olha que interessante, quando a gente começou esse projeto em 2017, das primeiras coisas que a minha esposa quis fazer, de curiosa, foi, aquela diferença de novo da maca que eu comprei no China, eu preciso entender isso. E ela conseguiu um laboratório na Califórnia, que chama Eurofins, que faz essa análise. E aí mandou a maca, que a gente tinha fresquinha na mão, a gente mandou inclusive lá de Cochabamba, antes de vir para o Brasil. Entendi. Foi por, acho que FedEx, não lembro. Enfim, aí veio o resultado.
A gente tem o laudo até hoje, é super legal, nossa Bíblia. Do limite máximo dos 2 marcadores, a nossa deu 10 vezes mais. Nossa, olha 10 isso. vezes mais. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você tem um padrão já estabelecido de marca no mundo, Certo. que está um padrão mais baixo, né, por conta dessa produção excessiva, por conta da demanda excessiva, como a gente comentou antes. Então, o pessoal vai adaptando seus campos para produzir mais, para fazer 2 safras por ano. Eu já vi gente até em piloto para 3 safras por ano, quando o normal é uma, porque são 11 meses, então Certo. é uma, não tem como você fugir disso. Uhum. E aí você vai perdendo e isso acaba virando o padrão. Então, quando você tem uma marca que, na verdade, não tem nada de especial, ela simplesmente é marca, porque ela foi plantada na época certa, colhida na época certa, ficou 3 meses secando no chão, desidratando, aliás, né? Não Certo. secando, desidratando no chão, ela supera o padrão da farmacopeia americana. Ou seja, você imagina que loucura isso, né? Caramba. É capaz de alguém de não olhar e falar, isso aqui não é possível, isso aí foi um aditivo, não sei, Entendi. não sei qual aditivo, nem sei se existe aditivo. Mas porque é até difícil de entender, mas é por isso, na verdade, o mercado mundial, ele meio que se parametrizou um pouco por baixo para poder atender a demanda. Entendi. Esse é o grande problema. E aí aquela velha discussão, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu viajo muito a América do Sul toda, porque a gente trabalha hoje com quase todos os países da América do Sul, a gente trabalha com azeite, com stevia, com uma série de coisas, e todos de países vizinhos. E aqui no próprio Brasil eu viajo muito também. E você vê naquelas estradas dos interiores, aquelas fazendas que não têm fim, e sempre tem uma plaquinha na beira da fazenda dizendo assim, R32M4. Aí você viaja para outro estado, para outro país, outra plaquinha, Z2MM. Aí você fica lá e fala, quer dizer, são essas variedades geneticamente modificadas de tudo. Entendi. De tudo. De feijão, de trigo, de milho, de soja, que precisa para você alimentar o mundo, senão 8 bilhões de pessoas não comerão. Certo. Né? Porque é interessante, as pessoas fazem aquelas análises que, na minha opinião, são bastante sem sentido. Você põe 8 bilhões de pessoas juntas em 1 metro quadrado e elas dão o mesmo espaço que a área de Nova York. Tá, fisicamente elas não ocupam muito espaço, mas todas elas comem 2 e 3 pratos de comida por dia. Quanta comida você precisa para dar 2, vamos falar de 2 refeições, tá? Vamos entrar muito no detalhe. 2 pratos de comida para 8 bilhões de pessoas. São 16 bilhões de pratos por dia. Sim. Então, assim, se você não tivesse essa tecnologia, você não alimentaria as pessoas. É E isso. você teria uma pobreza muito maior. Então, eu não sou uma pessoa que é contra isso, né? Mas se você puder ter no tomate, na cebola, na maca, no arroz, o nativo, o original... Porque aqui é o original que a natureza produziu. Exato. Não tem intervenção genética, não tem nada, né? Exato. Aí você vai ter o que você já falou 2 vezes, que é a biodisponibilidade total dos nutrientes que a natureza criou para aquele alimento. E hoje, assim, você é um profissional da área, sabe falar muito melhor do que eu, mas eu vejo muito essa questão da suplementação, porque foi desenvolvido isso ao longo do tempo, isso é uma coisa maravilhosa, ainda bem que existe. Mas talvez se os alimentos fossem 100% puros, como eram 100 anos atrás, Não precisaria de nada. talvez não precisaria. É isso mesmo. Eu penso muito isso. Porque o solo hoje em dia é pobre, a planta não tem de onde retirar o nutriente, vai retirar do solo, já tem pouco. E o que fixa são as bactérias e os fungos, né? A planta não tem um canudinho que ela puxa o nutriente do solo. E aí com o agrotóxico mata tudo, então você vai comer a planta, não tem nada de nutriente. Né? Eu estava em Goiás recentemente e, por acaso, eu estava trabalhando no hotel à noite, passando o jornal, escutando o jornal na televisão, jornal local, e estava falando de um determinado rio, acho que foi o Rio da Guaia mesmo, que teve uma mortandade gigantesca de peixes, porque era o final do ciclo da soja, e eles lavam os campos e aquela água toda, ela vai para o rio cheia de agrotóxico. E acaba acontecendo isso. Então, é isso. Assim, por isso que no caso da maca, por exemplo, mas eu sempre faço a brincadeira do tomate, de tomate é a mesma coisa. Se você puder, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, é muito mais difícil. Mas uma pessoa, por exemplo, que está no interior do Brasil, ela tem muito mais facilidade de encontrar aquele senhor que ainda planta tomate num pedacinho pequeno, assim, ele não precisa pôr agrotóxico, nada. É aquele cantinho, ele planta lá uma quantidade pequena e vende. É sempre, na minha opinião, por causa da experiência que nós temos com a marca, né? Muito melhor você buscar desse senhor do que você buscar de algum lugar que veio de uma fazenda gigantesca que já teve todos os tipos de veneno e alteração genética, né? E acho que o que faz a diferença para essa que é de extrema qualidade
é o solo onde ela é plantada, né? E o método de cultura. Você espera o tempo certo da planta, não corta o processo no meio, Isso. né? Eu queria que você comentasse a parte de sustentabilidade que tem lá, né? A parte da empresa, porque você não vai lá, compra e revende. Eu queria que você explicasse isso, que é muito importante também, por favor. Legal. A nossa experiência foi uma experiência que eu sempre digo, assim, uma experiência muito incomum. Porque muitas vezes você monta uma empresa porque você viu uma oportunidade de mercado. Aí você fala assim, puxa, eu estou aqui neste bairro e eu acho que se tivesse uma floricultura, ela venderia muito porque eu não vejo uma floricultura. Aí você fala, vou investir numa floricultura. Tudo bem. Esse é o ciclo normal do desenvolvimento das coisas, né? A gente, na verdade, montou a empresa por conta desse, que eu chamo desse acidente que aconteceu, acidente bom, aconteceu com a minha esposa, né? Mas na verdade, isso foi um acaso. O que realmente nos levou a isso foi justamente conviver naquela região, que é uma região ainda muito indígena. Então, quando eu falo de Bolívia, no começo a gente falou rapidinho da Bolívia, a Bolívia é um país muito interessante, porque se você for ver as pessoas que pensam nas suas próximas férias, elas podem falar, eu vou para Buenos Aires, eu vou para Santiago no Chile, agora Machu Picchu no Peru, que é a moda, é o último grito, é um pouco mais de dinheiro, vai para os Estados Unidos, para a Europa. Ninguém fala, eu vou para a Bolívia. É verdade. Ninguém. Você falou, eu vou para a Bolívia? Não. Eu falei assim, eu vou fazer turismo no interior do Amazonas, na Manaus, sim, interior do Amazonas, ninguém vai para o interior. Então, esses lugares remotos, normalmente, eles não entram na agenda da grande maioria, né? Existem os amantes da natureza, do trekking e tal, que aí são os primeiros, mas a grande maioria não vai, por quê? Porque a Bolívia não faz um trabalho de atração. Olha, venha nos conhecer. Pelo contrário, eles têm um Ministério do Turismo que é literalmente para não fazer nada, porque eles não querem fazer nada. Entendi. Eles não querem atrair. Por quê? Porque eles têm uma cultura indígena muito forte ainda. Então, vai acabar destruindo toda aquela região. Né? Exato. Eles têm, que é o famoso conceito, que o pessoal que já foi ao Peru já ouviu falar, porque o conceito é o mesmo, do conceito da Pachamama, que é o conceito da Mãe Terra. Então, é muito interessante na língua quechua. Você não tem a palavra obrigado ou gracias, que você fala em espanhol, ela falaria em espanhol. Você fala obrigado ou graças e a pessoa, de nada. Acabou. Lá não existe. Por quê? Se eu vou até sua casa, sempre que a gente está lá, a gente faz isso. A gente leva alguma coisa, então, por exemplo, a gente leva algum tipo de alimento que é o que eles mais gostam, que eles não têm lá. Entendi. Então, leva um queijo de Minas. Nossa, eles ficam doidos. A minha esposa é mineira, né? Minha esposa é mineira. Leva um queijo Minas. Se você não tem... É uma coisa assim, parece a festa de 100 anos do bisavô. Negócio, meu, que legal. É incrível, cara, é incrível. Porque eles não têm. E é um sabor maravilhoso, né? Então, quando você leva, aí você presenteia, eles não falam graças. Ou Ioanak, que seria mais ou menos... Eles falam Ioanak, na verdade, é gratidão. E eles têm que te presentear alguma coisa de volta. Ou seja, o que eu considero da Pachamama, a cultura indígena quechua e os Aimaras, que também são da mesma região, são assim. É a coisa da reciprocidade. Certo. Então, se eu sou gentil com você com presente ou não, acabei usando presente, que é a nossa mentalidade econômica, né? Sim. Mas se eu sou gentil com você, para usar um exemplo mais simples, ainda que você não goste de mim, você será gentil comigo, porque na sua cabeça, reciprocidade é o que traz equilíbrio. Entendi. Então, você sempre retribui, assim você pode retribuir eventualmente com violência também, se assim for o caso, né? E eles sabem fazer isso bem. Mas depois vai comentar uma história aqui. Então, o que é interessante? Essa cultura, ela serve para tudo. Ela serve para as relações humanas, ela serve para a questão comunitária e ela serve para a relação com a terra. Por quê? Se você planta, aí você plantou a maca, coletou o pólen, guardou lá, depois de 8 meses foi lá e plantou aquele pólenzinho, vai crescer a maca. Você entende que a terra está te dando aquela maca como um presente. Então, o que você pode retribuir? Você não consegue dar um presente para a terra. Que presente você vai dar para a terra? A terra é perfeita, ela já vive por ela mesma. Então, você respeita a terra. Então, você não agride a terra. Por uma coisa muito curiosa. As pessoas falam assim, puxa, mas o que eles comem lá? E a gente fala, né? A maca é parte da padrão da alimentação. A quinoa, que é o alimento como o nosso arroz, para eles, e o amaranto também. Né? O amaranto no Brasil é pouco conhecido, pouco usado, mas a quinoa acabou ganhando mais fama. Né? E só uma observação, para quem é vegano,
A quinoa e o amaranto são riquíssimos em proteína. Então a gente acaba utilizando muito na alimentação dos veganos. E justamente esse é o ponto que eu ia chegar, por coincidência. O que? Esse é um profissional que já sabe exatamente a lógica mesmo, e a gente não ensaiou, hein? Não foi ensaiado, nem tá fluindo. flui. Eles teriam proteína onde? Na carne da lhama, porque a gente falou de lhamas e guanacos. Ou seja, são os animais que são das famílias dos camélidos que tem lá, né? Boi não sobrevive, cabra não sobrevive nessas altitudes, não. Então, eles poderiam comer a carne desses animais. Certo. Mas eles não comem por quê? Talvez eles são índios, são que nem os indianos, por exemplo, que não comem os bois. Não. É porque eles não têm essa mentalidade de volume. Entendi. Então, por exemplo, cada família vai ter 2 ou 3 lhamas. Elas têm um tempo de vida normal, mas elas também não se reproduzem assim com uma intensidade tão grande. Então, as lhamas para eles são o quê? Fonte de lã. Então, eles não vão tirar a proteína da carne da lhama porque eles não matam a lhama para comer. Não faz parte, é que nem a gente faz um churrasco aqui. Não existe isso lá. Não existe. Então, a proteína vem justamente da quinoa e não da carne, que seria a alternativa. Porque eu falei isso, que eles têm batata. E que aí são realmente mais de 200 tipos de batata. É uma variedade imensa. Com nutrientes completamente diferentes da batata que a gente come, né? Com a forma de preparar também, com a textura, com a cor, com o sabor. É incrível, é incrível. E você falou a pronúncia é quinoa. É quinoa. Quinoa. E ela faz parte daquele famoso trio andino, não é que eles falam? Exato. E isso aqui é o que tem disponível, né? Ou seja, você não tem tanta oferta. Por exemplo, você não tem arroz, você não tem tomate. Você não tira leite para fazer queijo. Então, é realmente muito limitado o cardápio deles. Mas é limitado que dá a eles todos os nutrientes. Porque eu estou falando disso com foco na proteína que você comentou, porque eles trabalham, como a gente já falou antes, no físico, né? No braço. Então, como é que você vai trabalhar no braço sem ter proteína? Como é que você desenvolve uma massa magra sem proteína? Você sabe, fisicamente é impossível. E aí, assim, eu tenho carne, eu tenho... Ok, e se você não tem? É a quinoa a resposta. Se não existisse a quinoa, por isso que a natureza é perfeita, cara, é incrível. Se não existisse a quinoa lá, esses povos não poderiam viver naquela região. Teria que ser uma região desabitada, porque como é que você vai viver naquela região, trabalhar com o seu físico, sem ter proteína? A gente, não sei se você já ouviu falar, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, todos os aminoácidos que a gente não produz no corpo, que a gente precisaria comer, ela tem. Que é a combinação que aqui no Brasil a gente fala que é o arroz e feijão, né? O aminoácido que o arroz não tem, o feijão tem, você combina e fica com todos. Mas ela já é muito mais completa. É muito mais completa. E aí uma curiosidade interessante. Voltando um pouco à marca, eu me lembrei agora, acho legal comentar. A marca aumenta as nossas produções dos nossos hormônios sexuais. Já entendemos isso. Só que um bebê não precisa de marca. Né? O bebê acabou de nascer, ele não tem... Na cultura deles, como não tem essa discussão que a gente está tendo aqui, o bebê nasceu, a primeira coisa que ele come é quinoa, uma espécie de sopa, além do peito da mãe, obviamente, né? Mas quando desmama, que lá, inclusive, é uma coisa interessante, as mães sempre têm leite. Não me pergunte, tá? Eu acho que não tem nada a ver com marca, não sei. Sempre tem leite, é uma coisa incrível. Mas quando sai do leite, sai do peito da mãe, o que eles comem é sopa de quinoa e maca. Eles dão maca para as crianças, cara. Caramba. E a mesma colherzinha, não é? Tem um especial? Não, aí eles misturam, eles fazem o trio. Eles fazem o trio. Não sei porquê, eles também não sabem. Eles só falam assim, essa é a comida dos ticos, só isso, das crianças. Se as crianças naturalmente entre nós aqui já não para, imagina uma criança lá. A energia deve ser... Super. Agora, eu honestamente não sei se precisa, né? Mas que é cultural. Entendi. Né? A cultura deles a gente respeita, né? Obviamente, não vamos questionar a cultura que tem sei lá quantos mil anos de conhecimento. Né? E há quantos anos que você traz essa marca especial para cá? A gente começou em 2017. 2017? O nosso projeto foi montado da seguinte maneira. Nessa experiência que nós tivemos, que eu acabei dando uma volta muito longa e percebi agora que eu não respondi a sua pergunta, mas tudo bem. O que aconteceu? Essa nossa experiência foi muito marcante para a gente. Porque o que a gente enxergou? Sim, nós enxergamos uma oportunidade de negócio, isso é fato, não existe outra explicação. Tá? Mas nós enxergamos também uma coisa que é fazer um negócio bom, fazer um negócio do bem. Então, o que é fazer um negócio do bem? O negócio, por princípio, ele precisa dar lucro. Certo. Porque você fala assim, eu tenho 5 milhões de reais guardados e eu posso viver da renda, do investimento desse dinheiro e eu posso trabalhar sem ganhar dinheiro. Que bom.
Feliz por você, mas não é o nosso caso. A gente precisa trabalhar e pagar nossas contas porque Certo. a gente tem uma reserva, mas a reserva não permite não trabalhar. Então, Uhum. a gente precisa ter um trabalho que nos dê dinheiro para pagar nossas despesas do mês. Certo. Esse é um princípio importante, que às vezes a gente fala muita coisa de fazer o bem, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que você fazer o bem é você se doar e viver na É miséria. verdade, é verdade. Aí o dia que você precisa de um remédio, você não tem dinheiro. Né? Então, eu gosto muito de problematizar isso. Flui tudo junto, né? Exato, é equilíbrio, harmonia. Então, o que a gente entende como negócio do bem? O negócio do bem é uma coisa que você vai precisar de mais tempo para desenvolver, porque você precisa contar para as pessoas aos poucos isso, que é tudo que nós estamos conversando aqui. Não é fácil, hoje em dia tem uma variedade de informações no mundo e de dispersão da informação muito grande, mas se você for fiel a isso, vai acontecer o quê? As pessoas vão aos poucos ouvindo, as pessoas vão aos poucos provando, ou seja, consumindo a nossa marca, e vão voltando e falando, nossa, sua marca é realmente totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Aí você vê que valeu a pena. Então nós estamos nessa jornada para manter o conceito do bem. E o que é do bem? Do bem é o seguinte, é ser fiéis a isso, ou seja, vender esse produto, que inclusive é interessante, a quantidade que a gente falou de uma colher de café por dia, no café da manhã, né? Ela é equivalente a 1 grama. 1 grama, se você for ver, é muito barato, porque 1 grama é nada, é uma quantidade de pó assim, e às vezes as pessoas até ficam discutindo o preço, mas não observam que 1 grama é muito barato. Por dia. Ou seja, se você pega aquele produto, quando você fala, poxa, mas isso aqui é um produto como esse que a gente mostrou em pó, esse produto tem 100 gramas. Então, são 100 dias. São 100 dias, 3 meses. São 3 meses. Então, ele se torna um produto, na verdade, muito barato. Né? Entendi. Mas, enfim. Então, o conceito qual que é? Você vai criando essa corrente do bem e aí você vai ganhar o seu dinheiro ao longo de 20 anos. Certo. E você vai fazer o bem para as pessoas. E você está ajudando todas as famílias. Isso, e esse é o ponto que eu queria chegar. Aí, isso tem que ser um circuito 360. Você não pode ter só 25% do circuito dessa maneira e os outros 75% de outra maneira. Senão não funciona. Né? O fluxo ele só é perfeito quando ele está totalmente integrado. Então, onde que essa coisa começou, na verdade? Começou justamente a gente conversando com eles. Primeiro, ganhando a confiança deles, que isso é uma coisa extremamente complexa. Certo. Porque a Anitta, que foi quem trouxe a marca para minha esposa, ela foi quem abriu as portas. Mas abrir as portas lá, não é que nem, vou te dar um exemplo, a Minas Gerais, de onde é minha esposa, que eu comentei. Você chega lá em Minas, aí a sua esposa conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Esse terceiro nível conhece alguém, já abre a porta, já manda você sentar. Se tiver com sono, arma uma cama para você, põe você para ninar, ainda faz cafuné. É um negócio... Na Bolívia, não. Na Bolívia... É mais difícil. Você não chega. Você não chega. A história que eu ia comentar é o seguinte. Teve algumas pessoas que foram até lá, até porque a gente fala Bolívia, Cochabamba, Tayapampa. É um lugar que você põe no Google e você acha. Google Word, né? Você tem tudo lá. Então, teve gente que foi até lá. Porque gente que tinha os seguintes interesses. Chegar lá e falar assim, eu vou comprar a marca que vocês compram. Entendi. E eu sempre disse... Pode ir, não tem problema. Eu não sou dono da terra e muito menos dono da vontade das pessoas. Sim. Então, o que aconteceu? Várias vezes aconteceu, nunca deu certo, mas o mais emblemático foi um determinado grupo de 3 pessoas aí que foram até lá, chegaram em Cochabamba. Aí Cochabamba alugaram uma caminhonete numa locadora, que eu conheço o dono, que só tem ela lá. Não tem 20 locadores. Entendi. E aí subiram até essa região, que dá mais ou menos 6 horas de viagem. Só que quando eles chegaram, o primeiro grupo familiar que eles viram caminhando no caminho, que não é uma estrada, é um caminho, eles tentaram abordá-los. Aí falando espanhol, tudo bem, eles falam espanhol também, tudo, não é só quechua. E o que acontece? O que eles não sabiam é que eles são indígenas e são protetivos. Eu comentei a questão do Ministério do Turismo porque eles não querem que as pessoas cheguem lá, eles não querem visitantes. Eles não vão abrir a porta e não vão servir um café com pão de queijo para você, não vão. Não vão, é o contrário. E eles têm, como a gente já falou várias vezes, essa questão assim, brava, eles se defendem. Eles assustam. Eles assustam e se defendem. Como que eles se defendem? Não é no soco, lá ninguém estuda karatê, kung fu, é na pedra. Porque ele está falando da Cordilheira dos Andes, uma região vulcânica, altamente mineralizada, com muita pedra. Entendi. Eles pegam a pedra e começam a jogar em você, no carro. Caramba! Eles são bons nisso, cara, porque os bíceps deles, eu vou lhe dizer, olha, não são pequenos, não são. Caramba! E apedrejar na caminhonete. E os caras tiveram que dar meia volta e sair correndo. Chegaram de volta. E aí, quando eu fui para lá, sei lá, 2, 3 meses, 6 meses depois,
O Pablo me disse, Gustavo, você não sabe, tiveram uns brasileiros aqui, alugaram a caminhonete, foram para Terra Pampa, voltou toda apedrejada, tive um prejuízo, não me pagaram, não sei o quê. Nossa. Aí eu fui investigar, porque eles ficaram também no único hotel decente que tem lá. Aí eu conheço o dono do hotel. Entendi. Aí eles, fulano, você quer ir pro hotel? Eu falei, ok. Então, o que acontece? Eles são muito fechados. Essa é uma história que eu falei que foi uma coisa muito interessante que eu falei, nada diferente do que eu imaginaria que ia acontecer, mas eles não sabiam, né? Então me perguntaram também, eu teria dito. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Eles são dessa cultura assim, como você falou bem, eles ficam com medo, então eles querem se defender. Eles vão se defender com o que eles têm, que é pedra. Sim. E eles são bons a tirar pedra. Então, você não pode chegar lá e falar, a Anitta me apresentou aí, tem um cafezinho? Então, não vai acontecer. A gente foi lá uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, até eles começarem a falar, pode entrar na minha casa. Entendi. Quando você passa da porta, você foi aceito. E você foi aceito por um membro da comunidade, você é aceito por todos. Olha que legal. Isso é uma coisa muito interessante. E aí você, literalmente, você pode entrar na casa de quem você quiser. Sempre, a gente não faz isso, mas você pode entrar na casa de quem você quiser sem pedir licença, porque as casas, à noite, eles têm umas portas de madeira que eles fecham, que é muito frio, mas no dia fica tudo aberto, ninguém tem chave, ninguém... Entendi. É um negócio totalmente diferente. Outro estilo de vida. Outro né? estilo de vida. E aí, quando a gente conseguiu fazer isso, a gente falou o seguinte, bom, legal, gente, a gente queria levar para o Brasil a marca de vocês. Na hora, tudo bem. Porque Olha. eles plantam para subsistência, na verdade. Eles sempre vendem um pouco, né? E aí tem outro país interessante. Como é que você vende? Imagina, eu falei, está em Cochabamba, que é uma cidade mais ou menos normal como cidade, mas tem que dirigir 6 horas para chegar em Itaiapampa. Então, o que eles fazem? Eles têm lá uma sobra de maca, de quinoa, de batata, e uma vez por mês ou 2 vezes por mês, eles têm uma van que já é combinada, já é sempre tudo arrumadinho no calendário, elas sobem nas comunidades, aí alguns membros da família entram, no teto da van, já viu aquelas coisas da Índia, aquela coisa amarrada? É igualzinho. Amarra saco de quinoa, saco de batata, sabe? Tudo que você imaginar, e descem para as cidades para fazer a comercialização daquilo, que na verdade são as sobras do que eles precisam. Eles sabem quanto eles vão consumir ao longo do ano, porque é basicamente a mesma coisa, e o que sobra, que basicamente é a mesma coisa, eles vendem. Então, esse aqui é o modelo padrão deles. Então, essa sobra, eles falaram, a gente poderia vender para você. Aí eu falei, sim, mas eu falei uma vez, né? Foram várias conversas. Aí tem reunião comunitária, você junta todo mundo, fica lá umas 200 pessoas com você falando, alguns só falam quechua, tem que ter um deles que vai fazer a tradução. É um processo. É um processo. Mas aí o que acontece? Eu falei, olha, de cara eu falei, porque é o que eu falei para vocês, eu quero fazer um negócio do bem, ou seja, eu quero que eles, porque essa viagem para eles que eu estou comentando, que eles fazem 2 vezes por mês, é sofrida. Eu faço em 6 horas com caminhonete. Essas vans fazem em 15 horas. Nossa. Que são vans de 1.700 bolinha, quebra 3 vezes, o cara tem que pôr arame, tem que não sei o quê, enfim, é muito sofrido. Eu falei, olha, eu acho justo pagar para vocês o preço que vocês vendem nas feiras, que são as feiras em Las Plazas. São as praças das cidades, que eles descem aqueles sacos, abrem assim e põem no chão e ficam comercializando. Aí você mora lá, você vai lá e compra. Esse é o modelo de feira, porque não tem supermercado nessas cidadezinhas pequenas, né? Então, eu falei, se eu pagar o preço de feira, vocês me vendem o excedente? Aí eles falaram, tá bom. Eu falei, então pronto, tá fechado. Porque acabou. Tá assim até hoje. É o famoso fio do bigode, como você fala no Brasil, né? Só que o que é interessante? O que nós entendemos que a gente deveria fazer, sendo muito sincero e transparente? Pela visão do bem e pela visão comercial. Pelas duas coisas. Tá? Justamente porque a gente viu que essa marca daria um resultado muito excepcional, a gente sabia que em algum momento uma situação inusitada como essa do apedrejamento da caminhonete poderia acontecer. Então, justamente para evitar que qualquer fio de possibilidade acontecesse, o que a gente fez? A gente combinou então que o pagamento dessa safra, digamos que é uma vez por ano, seria feito no plantio. Seria feito em janeiro. Antes em outubro. Janeiro é quando você pega o pólen. Em outubro. Ou seja, ele vai colocar a semente, todo mundo voltou do campo e já recebe o dinheiro. Entendi. Por quê? Porque aí a gente consegue absoluta tranquilidade da parte deles, não tem risco nenhum de não pagamento nosso,
Se alguém da comunidade, numa das reuniões comunitárias, levantasse, mas e se aquele cara não pagar a gente? Principalmente depois que a gente voltou para o Brasil, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque quando eu estou lá, eles poderiam ir na minha casa. Sim. Mas eu estou em São Paulo. O cara não vai sair de Itaiapampa para São Paulo. Verdade. Vai me cobrar, né? Então eu pensei, puxa, a gente poderia criar esse sistema. Então acho que foi legal por esse lado e pelo lado comercial também de evitar que as pessoas fossem até lá. Mas eu acho assim, o grande ponto dessa relação não é nada disso que eu falei até agora. O grande ponto é o seguinte, eles não precisam de dinheiro. Eles não precisam de dinheiro. Apesar do rústico, apesar de tudo isso, existe uma certa estrutura de saúde do governo, que é muito parecida, inclusive, com o SUS brasileiro, ou seja, você vai lá, você é atendido. Então, esses grupos, eles não estão assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso vender. Entendi. Por que eles vão para as cidades vender? Porque algum dinheiro sempre é bom. Sim, né? Para comprar um carro novo, para qualquer coisa, né? Até remédio, que às vezes tem alguém com uma situação de saúde, que acontece, porque ele viaja às vezes muito mais para ir numa cidade maior, fazer um exame, tem alguma coisa. Tem alguma coisa? Sim. O avô da minha esposa, ele cresceu em fazenda e morreu em fazenda com 91 anos, mas ele tinha um problema do coração. Entendi. E a saúde dele sempre foi, ela sempre conta, a saúde dele era simplesmente perfeita, porque aquela vida de fazenda, só comia o que plantava, nunca comeu uma barra de chocolate industrializada. Entendi. E ele morreu com 90 anos, mas ele devia ter vivido pelado 100. Porque o coração dele tinha um problema, mas ele não fazia check-up, não fazia nada, estava sempre na fazenda. Entendi. E ele morreu. Então, eles, por ter o sistema de saúde que ao longo dos últimos 20 e poucos anos na Bolívia até que avançou relativamente bem, eles acabam fazendo eu estou com uma dor, alguma coisa, vai lá. Então, às vezes precisa de um remédio. Uma coisa que é muito interessante na cultura deles é o seguinte, agora nas comunidades que a gente trabalha acabou, mas antes tinha. Como é que eles calçam os pés? Isso é muito interessante. É verdade. Porque pensa o seguinte, imagina você está lá 4.200 metros de altura na sua casa. Se você observar no Google, inclusive eu recomendo depois, quem quiser, é muito legal, buscar altiplano, 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 Cordilheira dos Andes. E vocês vão ver imagens, fotos, vídeos de como é. Basicamente, é uma região que ou você tem muita curva de montanha, muito pedregosa, por causa da Cordilheira dos Andes, ou grandes planícies, planas, assim como um campo de futebol que foi feita terraplanagem profissional, de 100, 200, 300 quilômetros de plano, que você olha e fala, meu Deus, onde termina isso? Caramba. É muito interessante a Cordilheira dos Andes, essa mistura, né? E aí você está lá, por exemplo, numa época que não chove, numa época seca. Você pode caminhar ali porque aquela graminha, que é a parra brava, a palha que eu comentei antes, ela está ali, você caminha sobre ela, até gostoso, não tem problema. Só que na época de chuva, ou nos momentos que para eles são frios, que são os momentos noturnos, que para eles 10 graus só não tem piscina porque ninguém pensou nisso. Eles estão na piscina lá, traz uma caipirinha. Qual que é a menor temperatura que chega lá? Não, eu já peguei menos 26. Nossa. Menos 26. É normal, mas normal. Eu peguei. Entendi. Mas já fez menos 30, enfim. Isso é comum, isso é parte do meio ambiente lá. Mas de dia a questão do calçado eles usam, que eu vou explicar, mas não é tão relevante. Mas à noite e na época de chuva, quando fica barrento, então o pé direto no chão não é legal. Então o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de calçado com a mesma lã das lhamas, o mesmo material que eles usam para roupa, para cobrir, para tudo. Para tudo. Então, eles tecem aquilo, eles fazem os cadastros com uma espécie de um cipózinho que tem lá, eles viram um sapato. Só que qual que é o problema? Eles fazem relativamente grosso, mas não é impermeável. E principalmente na época da chuva é muito problemático, porque aquele barro, aquela água vai entrando no pé, e por mais que seja indígena, mas não é exatamente uma coisa que eles gostem. Entendi. Então, o que eles fazem? Eles compram calçados de borracha básicos, assim, tipo botas e similares, são vendidos lá. E para eles isso é um divisor de águas incrível. Não de status de sociedade, que não existe isso, mas de conforto. De praticidade. De praticidade. Também. Então, eles não estão olhando o iPhone. Não existe ninguém. Steve Jobs já foi. Mas a Apple, né, lançou agora o iPhone 79. Eles não sabem disso. Mas a bota para eles é legal. Então, o dinheiro, estou contando essa história para dizer o seguinte: o dinheiro não é a busca deles. Entendi. Eles não estão pensando nisso todos os dias. Pelo contrário, mas tendo é bom. Ajuda. Então, esse modelo que a gente montou, ele é um modelo que dá esse dinheiro no nível que eles teriam, sem ter que fazer o esforço de vender na cidade. Dá 11 meses antes, ou seja, tem segurança que o dinheiro estará lá
Não, será que ele vai me pagar? Porque isso poderia surgir. Sim. Né? E isso sobra. Esse dinheiro sobra para eles. Que legal. Sobra. Então, o que eles precisarem com o dinheiro, que precisa do dinheiro, eles têm acesso. Então, Entendi. isso é uma coisa muito legal. Só que, assim, a gente até conversou, eu e minha esposa, né? Porque a gente falou, poxa, será que isso não vai levá-los a querer o iPhone? Né? Uhum. Até agora, não. Que É o bom. remédio, é o posto de saúde equivalente lá, né? É a bota. E eles já inventaram as coisinhas. Tem travesseiro. Entendi. Não tinha, né? Umas Que coisinhas bacana. assim. Mas nada, assim, ninguém avançou. Ninguém está falando de Ninguém tá coisas... ostentando nada, né? jamais, É tudo jamais. necessário, né? Então, eu acho que isso é um modelo justo, sabe? Porque Que legal. eles dão pra gente uma coisa maravilhosa, que é uma marca com esse padrão de pureza, que na verdade é o padrão, tá? Sim. Não tem nada especial aqui. Isso aqui é a marca... Deveria ser o padrão. Isso, geral. Mas isso é outra conversa. Então, eles dão isso aqui pra gente justamente no conceito de reciprocidade e Pachamama, a gente dá essas outras coisas. Então, eu acho que o negócio do bem é um negócio justo. Ou seja, legal. a gente tem uma margem de lucro vendendo, eles têm mais do que eles precisam, na verdade, em termos de dinheiro, tudo de forma harmônica. Então, assim, é super legal, cara. Mas esse ponto é muito importante, porque o que eu vejo no mercado é isso. Eu lanço uma coisa nova muito boa e ao longo do tempo, como o mercado vai se prostituindo, né, digamos assim, vai diluindo e não é mais aquele produto inicial, né? Eles não mantêm a qualidade com essa mentalidade que você tem. Exato. É que eu trabalhei em empresas multinacionais minha vida inteira. Eu estudei administração, fiz MBA e tudo mais. Então, o que você é educado a fazer? Isso tudo é uma questão de educação. Sim. Né? Em todos os sentidos. Nos seus padrões morais, na sua questão profissional, na sua visão de família. Tudo é uma questão de como você é educado. Eu fui educado no modelo comercial tradicional. Você precisa desenvolver negócio, você precisa trabalhar, você precisa 15 horas por dia, e não sei o quê. Não sou contra, acho que é isso. Só que eu acho que o erro do que você acabou de falar, que é cometido pela grande maioria das pessoas, é o seguinte. Vou usar o exemplo da floricultura que eu fiz esse comentário alguns minutos atrás. Você está aqui no seu bairro, você precisa comprar flores e você não quer comprar pela internet e não tem uma floricultura a menos de X quilômetros, você fala, puxa, há uma carência de uma floricultura. Aí você vai e monta a floricultura. Até aí não tem nada de errado. A questão é daí para frente. Você vê a oportunidade de mercado? Lindo. Você arriscou? Maravilhoso. Mil parabéns, porque empreender é um ato de coragem, né? Um ato realmente, na minha opinião, muito corajoso, porque olha, é muita dor de cabeça. Aí você vê como vai ser a sua floricultura. Por quê? O modelo onde as pessoas erram, na minha opinião, é justamente o fato de seguir o modelo padrão. Agressividade, briga de preço, marketing. Nada contra o marketing. Eu trabalhei com marketing também. A respeito disso aqui, como você trabalha com marketing? Né? Porque assim, não, minha floricultura é a dos melhores preços. Vem aqui que você tem 30% de desconto e não sei o que. É uma linha. E é a linha que todo mundo usa. E essa é uma linha que não gera valor. Então você vai no centro da cidade e tem aquela rua de lojas que vendem a mesma coisa. Fica os vendedores na porta, cada um quer puxar você primeiro pelo braço, arranca seu braço para te vender um negócio com 30% de desconto, que não é 30% de desconto, mas a pessoa diz que é. E esse é o modelo geral. O que seria a floricultura correta? Você falou o seguinte, meu bairro é o perfil tal, eu vou montar uma floricultura adequada a isso, e eu vou então tratar de vender buquês, arranjos, coisas, com serviço e com uma apresentação diferenciada. Isso é, por exemplo, o que eu faria, estou pensando agora, tá? Ou seja, eu faria, o que é um bairro? Bairro de classe média. Bairro de classe média, a grande maioria das pessoas não vai comprar um buquê de 50 rosas que custa R$500, porque a pessoa não vai ter R$500 para pagar. Sim. Então, tudo bem. Então, você faz um buquê que tem 4 rosas em volta e uma bonita no meio e você consegue vender por R$50. Perfeito. Ah, mas aí como é que eu vou vender? Eu vou poder levar até a casa das pessoas, já que muita gente eventualmente não tem tempo. Então, você desenvolver para o bem não é nada mais do que você fazer a mesma coisa, só que você vira a chave. Você não vai nesse modelo que é o que eu fui educado. Por isso que eu posso falar isso para você com absoluta propriedade. Entendi. Você vira essa chave, você faz a mesma coisa de outro jeito. Vou dar exemplo que eu adoro. Eu sou fã da pizza, tá? Você como nutricionista, eu sei que você diria, Gustavo, dentro da quantidade certa, não tem problema. Eu sei, já conheço, meu nutricionista sempre fala isso. Mas eu amo pizza. É meu vício é a pizza, eu sou paulistano da gema e acabou isso mesmo. E tem coisa que você não tem que contar na vida. É isso aí, discurso de desculpa. Meu Deus. Mas tudo bem. Eu quero saber, será que você come a pizza inteira de uma vez? Não posso falar, é censurado. O que é interessante. Se você quiser uma pizza na hora do almoço,
Você pode ir numa padaria. Padaria sempre tem aquelas pizzas de padaria. Sim. Mas se você quiser uma pizza tradicional, de forno a lenha, não sei o que, na hora do almoço, não existe. Não existe uma pizzaria aberta na hora do almoço. Eu nunca tive vontade de comer pizza na hora do almoço, mas é um exemplo que eu sempre uso. Para você ver como você... O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer a mesma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pizzaria, eu faria o quê? Eu abriria à noite também, com certeza, mas abriria na hora do almoço, divulgaria e eu faria pizza com a massa bem fininha, ou com uma massa que seja sem glúten, com recheio mais leve, uma coisa mais, uma salada, com diferencial, brócolis, com alguma coisa. Sei lá, inventaria alguma coisa assim para atender o almoço, que o almoço você não quer comer uma pizza e depois ficar no escritório com sono. Sim. Não pode fazer isso. Então, não tem. Então, quando você vira a chave, você pensa de outra maneira, você consegue desenvolver. Então, nisso aqui, o que a gente viu? É o exemplo do container que eu falei. Depois que a empresa já existiu e tal, muitas pessoas propuseram o container, a gente nunca fez. Porque isso ia furar tudo que a gente está construindo desde 2017. A gente não pode fazer isso. Perfeito. Aí, então, a gente prefere seguir nessa linha. Hoje, de 2017 para cá, não é tanto tempo assim, mas já é algum tempo. Você vê que interessante, a gente já está no Brasil inteiro. Se você for no Acre, tem a nossa marca. Que legal. Se você for em Rondônia e Roraima, tem nossa marca. Caramba. E em qualquer lugar que você for no Brasil, tem a nossa marca. Uhum. Claro, não tem em qualquer lugar, mas tem. Ou seja, a gente já conseguiu uma distribuição que é uma distribuição Muito bom. muito boa. Mas sempre levando essa mensagem que a gente está conversando aqui. Então, o que eu acho? Eu acho que quando você se propõe a fazer isso com essa consciência, vai dar certo. Agora, você precisa abrir mão do tempo. Sim. Vai dar certo um tempo maior. Você precisa dessa consciência. Se eu tiver essa consciência, essa paciência, então aí a gente fecha o ciclo da sustentabilidade que você perguntou. Ou seja, esses grupos indígenas, sabe quando eles vão querer parar de trabalhar com a gente? Nunca. Entendi. Nunca. Porque eles têm tudo que eles precisam e mais alguma coisa. Sim. Então, e de forma totalmente honesta, transparente, claro, alguns já vieram para cá. Vieram de ônibus, tá? Não de avião, porque ninguém queria pegar o avião. Entendi. Não, ninguém. Eu falei, olha, a gente podia fazer daqui a uns 6 meses, a passagem é mais barata. No avião, não. Avião, não. Olha. Avião, não. Mas já vieram. Aí chega aqui em São Paulo, os caras ficam assim, né? Meu Deus, o que é isso? É outro planeta. Eu tô indo. É o super-homem, né? Então, é legal essa experiência, mas assim, eles querem aquilo lá. E hoje o grande problema que a gente tem, na verdade, tem uma curiosidade, é o seguinte: os jovens, eles não querem ficar lá. Porque os jovens, como eles se deslocam, são os que acompanham o pai ou a mãe nesses deslocamentos 2 vezes por mês, eles vão para as cidades. Eles chegam nas cidades, aí eles veem o celular, eles veem uma vida ainda que rústica, mais urbana. Entendi. Eles falam, puxa, isso aqui é mais legal. Então, qual que é o nosso desafio hoje? Esse é mais complicado, tá? Mas nós estamos trabalhando aí para isso. Como é que eu faço o jovem ficar na comunidade? Como é que eu faço ele não optar por largar a comunidade e ir viver na cidade e vir visitar os pais apenas a cada X tempo? Então, a gente está criando uma escola comunitária rural que vai ser na cidade, não será no campo, porque se ele não for para a cidade, ele vai ficar com aquela vontade e nada vai segurá-lo. Né? E com essa escola, a gente pretende justamente fazer o quê? Falar de coisas de agricultura, de campo, de natureza, de chão, de clima, até agora a questão de mudanças climáticas, que eles já percebem isso. Entendi. Isso já é realidade lá. E fazer realmente um curso técnico. Não, a faculdade só precisaria muito mais investimento e tempo, acho que eu nem conseguiria fazer. Mas um curso técnico para que eles estejam na cidade, mas voltem, trabalhem no campo e venham para a cidade e vão trabalhar no campo. Aí a gente consegue fazer um híbrido. Que legal. Com certeza muitos não toparão. Entendi. Muitos vão querer mudar para São Paulo e falar, nossa, eu fui para São Paulo. Mas uma hora vai voltar, porque... Vai voltar, porque ele não vai aguentar. Mas muitos toparão. Então a gente consegue evitar com que o natural envelhecimento, e eu estou falando dos próximos 30 anos, né? Não estou falando de 2024. O envelhecimento das pessoas e o processo natural de morte das pessoas mais velhas não acabe com o nosso projeto. Porque se você tiver essas pessoas no movimento que o Brasil já teve ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos, de êxodo, né, do campo para a cidade, a gente não vai ter essa marca. É verdade. A gente não vai ter essa marca. Verdade. E alguns dirão assim, mas agora você tem tecnologia que produz carne em laboratório, então você pode produzir a marca. Não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Não é. E você falando todos esses bastidores,
quando eu vou consumir essa maca, a energia que tá nela é outra. Esse né? é o ponto. Não tem uma energia ruim de alguém que Exato. sofreu, de alguém que tem todo um bastidor que a energia dela é outra coisa, né? Você matou o ponto. Tudo que as pessoas sentem é isso. Porque os nutrientes aqui são muito altos, sem dúvida. Mas o que está por trás carrega tudo isso e entra no seu corpo. Ou seja, que nutrição é essa, né? Que você consegue. É Que é a incrível. parte energética dos alimentos que a gente fala. Exato. Muito bom, muito bom. Nossa, eu adorei. Foi uma aula aqui que você deu para todo mundo, Gustavo. E acho que tá todo mundo aí com vontade de consumir maca agora, né? Agora todo mundo vai ser correndo comprar sua maca. Porque nessa loucura que a gente vive, principalmente em São Paulo, que você comentou, a gente precisa de uma ajudinha aí para seguir em frente, né? A gente tem muitos clientes no interior do Brasil e tudo. O que eu sempre sugiro é assim, um resumo da maca é o seguinte. Primeiro, sendo muito sincero, eu não conheço uma marca tão pura quanto a nossa hoje no Brasil. Então, a título de teste, você pode, inclusive, comprar outras marcas, você pode testar. Eu acho, inclusive, isso ótimo, porque você vai poder ter base de comparação na sensação do seu corpo, né, dentro de você. Mas consuma todos os dias, sem exceção, para que ela possa realmente te dar tudo o que ela pode dar, né? Consuma dentro da quantidade correta, que é 1 grama por dia. Certo. Uma outra dúvida. Eu vou, por exemplo, começar a consumir a maca 1 grama por dia. Durante quanto tempo, pelo menos, o mínimo eu consumo para sentir uma diferença? Eu nunca vi ninguém conseguir sentir efetivamente em menos de 2 semanas. Tá bom. É gradual, Certo. Não é do dia para outro virar chave, é gradual. Mas 2 semanas é o mínimo que você precisa para o seu corpo realmente começar a falar, olha, estou mudando aqui. Tem um padrão na medicina que a gente fala que, assim, para o corpo, ele adquirir um novo padrão, para ele falar, esse é o meu novo padrão, demora 90 dias. Olha, uns legal. 3 meses. Legal. Se você muda uma rotina 1 mês e depois deixa para lá, ele volta, ele tende a voltar ao que era antes. Legal. Né? Tanto que os projetos da clínica que eu faço para pacientes, eu faço projeto 90 dias. Porque ele mantém uma nova rotina, uma nova suplementação por 90 dias, o corpo fala, esse é meu novo padrão. Aí dá uma estabilizada. Legal. Legal. Boa informação. Obrigado. Perdi mais uma. Também aprendi hoje. Não sei se daria certo com a maca, mas é um teste que a gente pode fazer. Que é o que você fez, não é? O tempo que você fez. Foi intuitivo, foi sem querer. Olha lá. Legal, que bom que você me falou isso. Protocolo certo. Legal. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Muito obrigado. E, bom, eu sei que tem mais produtos, vamos ver se a gente faz um segundo episódio aí falando dos outros produtos também. Legal, estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Tá bom, imagina. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.